Bom, pessoal, na página 51, nós teremos aí uma produção de texto, tá? Só que para fazer essa produção de texto, vocês vão precisar utilizar o anexo 2, que está lá no final da apostila, tá? Vou mostrar para vocês. Lá no anexo 2, nós temos aqui esse anexo que fala sobre as características psicológicas e as características físicas, tá? Vocês terão que preencher esse anexo baseando-se nos personagens da página 52, que são esses aqui, tá? Nós temos aqui 4 personagens, as quais vocês terão que dar nome, tá? Então, vocês vão preencher aqui na ficha, tá? Ó, tem 4 quadradinhos, um para cada personagem. Você já anota o nome de cada um que você vai dar, tanto nesta daqui, quanto nas características físicas, porque aí você já fica organizado. Mesmo que tiver do lado de lá, você coloca aqui e assim por diante, tá bom? Por exemplo, se na primeira ficha vocês escolherem aqui as características psicológicas, então você coloca o nome de cada personagem, né, em cada ficha, tá bom? E você vai preencher na outra ficha igualzinho, tá bom? Nas 4, tudo bem? Lá na página 52, é importante também, aqui ao ladinho de cada um deles, você colocar o nome dos personagens que você deu, o nome de cada um deles. Entenderam? Tá? Então, lá no anexo que eu mostrei, vocês vão colocar o nome em cada quadradinho lá da ficha. Atrás organiza do mesmo jeito, na mesma ordem que vocês fizeram do outro, na característica física e na características psicológicas. Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos lá. Produzir texto. Então, olha lá. Você vai, então, descrever, tá? O que é descrever? Descrever é contar oralmente ou registrar com detalhes como é uma pessoa, real ou não, um objeto, uma situação ou um fato. Quando descrevemos algo, levamos quem nos ouve ou lê a imaginar como é aquilo a que nos referimos, tá? Então, se a gente dá muitos detalhes da personagem, fica fácil a pessoa consegue até imaginar como seria o personagem na vida real, tá bom? Em algumas histórias, as personagens são descritas detalhadamente. Com isso, podemos conhecer melhor suas características físicas e a sua maneira de ser, de pensar e agir, tá? Então, aqui já são as características psicológicas, tá? Você vai falar sobre a maneira de ser, de pensar, de agir de cada personagem, tá? Às vezes, há também informações sobre como costumam se vestir, o que gostam de fazer para se distrair, quem são seus melhores amigos, quais suas manias, seus pontos fortes e fracos, a que se dedicam no dia a dia, etc. Tá? Então, eu posso dizer ali também, por exemplo, se é uma vilã ou vilão, né? Se é um herói ou uma heroína. Então, eu posso destacar também essas características, tá bom? Tudo bem? Então, no próximo item,
nas ilustrações a seguir, você verá 4 personagens, observe-as e troque informações e impressões com seus colegas. Então, aqui nós só faríamos se estivéssemos na sala de aula, ok? Então, eu vou continuar, tá? Aqui, ó, descrever. Então, você também pode descrever a mesma personagem como herói, depois como vilão, ou vice-versa. Tá bom? Deu para entender até aí? Então, ó, se você pega aqui a primeira personagem, que é da menina, por exemplo, você pode descrevê-la de 2 maneiras. Se ela for vilã, as características dela serão como vilã. Se ela for uma heroína, as características não serão iguais que a da vilã, certo? As psicológicas, as psicológicas no caso aí, tudo bem? Então, elas não serão iguais. As físicas, elas até podem ser, tá bom? As físicas, elas até podem ser, tudo bem? É importante, então, fazer as adaptações necessárias, principalmente quanto ao modo de pensar e de agir de cada uma delas, tá bom? Então, você vai voltar lá agora, observar os personagens, produzir o texto descrevendo cada uma delas, conforme a professora já orientou aqui, tá bom? Então, olha lá. Primeira parte, siga as instruções para fazer o registro. Aqui. Produção. Descreva as características físicas de cada personagem. Então, olha lá, indique qual é a sua estatura ou tamanho, cor do cabelo e tom de pele, que roupas ou acessórios está usando e até mesmo o material de que a personagem é feita, se for necessário. Por exemplo, tem um robô ali, né? Então, que tipo de material ele é feito, tá? Então, olha lá, utilize o máximo de informações que conseguir captar. Tudo bem? Tudo bem até aí, gente? Registre também como são e como se comportam as personagens, ou seja, faça a descrição psicológica de cada uma. Aqui você deve criar à vontade, inventando preferências, pontos fortes e fracos, medos, manias engraçadas ou estranhas, tá? Veja exemplos aqui no post-it de adjetivos que você pode usar para fazer a descrição psicológica das personagens, tá? Inteligente, esperto, alegre, triste, legal, simpático, travesso, exibido, esquecido, chorão, valente, covarde, tá? A gente pode utilizar esses aqui, tudo bem? Só precisa tomar cuidado com o quê? Com o uso de gírias, tá, pessoal? Porque é comum, às vezes, a gente encontrar alguém falando assim, por exemplo, que cara maneiro. Gente, não dá, tá? As gírias não podem ser colocadas. Por quê? Por exemplo, a palavra maneiro é uma palavra muito vaga. Porque maneiro pode ter vários significados, tá? Por exemplo, ele é maneiro porque ele é simpático. Ou ele é maneiro porque ele é bonito. Ou ele é maneiro porque ele é educado. Entenderam? Então, maneiro fica vago, não dá para entender, identificar exatamente como é esse maneiro que você for colocar. Então, não coloca gíria, tá bom? Que não é legal, tá? Procura não colocar esse tipo de gíria, tá? Que a gente costuma falar no dia a dia, tá? Usa palavras que sejam mais exatas, tá bom? Então, olha lá. Dê a cada personagem um superpoder. Explique que poder é esse e descreva
quando é ativado. Como e quando é ativado, tá bom? Certo? Então, olha lá. Então, tem poder, por exemplo, ele pode voar, poder de voar. Toda vez que a brisa do vento sopra nela, aí ativa o poder de voar. Então, sei lá, vocês vão usar a imaginação de vocês, tá? Mais ou menos isso. Vocês vão criar como que ativa. Tudo bem? Deu para entender? Continuando, pessoal. Faça o seu texto no anexo 2 e siga as orientações do professor. Essas foram as orientações que a professora deu, tá bom? Para terminar a descrição, escolha um nome para cada personagem. Escreva-o junto à imagem, tá? Então, você vai escrever o nome lá. Lá no anexo 2, gente, tá? Que a professora mostrou aqui para vocês. O espaço é bem limitado, tá bom? Então, olha só, uma dica, vocês podem fazer de duas maneiras, tá? Ou através de itens, ou através de um texto mesmo, porque aí também não vai ficar tão extenso, ok? Deu para entender tudo direitinho? Vamos voltar lá na apostila? Deu para entender? Então, depois tem a revisão do texto, tá? Vocês verifiquem direitinho, que ao final, ó, compare as imagens e a descrição física que você produziu. Então, você vai conferir com as imagens, confira se o texto combina com a ilustração correspondente. Caso elas não se completem, reveja o que você escreveu, insira informações que faltaram ou exclua o que não ficou legal, o que ficou inadequado, tá bom? Então, olha lá, observe também a grafia das palavras, de especial, atenção, as palavras que você costuma errar mais, tá? E também as escritas com X, se houver. Se você precisar, você pode, se você tiver dúvida, pode usar o dicionário para verificar, né, a ortografia correta. Verifique a concordância dos adjetivos com os substantivos, tá? Tanto no gênero feminino masculino, quanto no número singular ou plural, que nós acabamos de aprender aí na aula anterior, tá bom? Então, vocês prestem bem atenção e façam a revisão certinho. Tudo bem? Tá? Vamos lá para a próxima página. Aqui já é a tarefa de casa, ok? A tarefa de casa. Então, tá aí a lição de casa, em casa, tá bom? Vocês vão realizar as atividades do número 1 até o número 8, ok? Então, olha lá. Número 1, você tem que ler o texto do Minotauro novamente para poder responder o número 1, tá? O número 2, vocês vão copiar novamente, ó. Vocês vão copiar novamente a frase e vão substituir apenas esta palavra que está destacada, tá bom? As palavras destacadas por outras com o mesmo sentido. O número 3, tá? Nós temos aí trechos do texto, só que está tudo misturado, tá? Então, vocês irão colocar na ordem correta. Número 3. O número 4, pessoal, gostaria que vocês prestassem bem atenção. Está pedindo para você inventar um final para o texto O Minotauro. Vocês podem ler o texto novamente, só que aí você vai escrever um novo final para o texto. Você vai escrever apenas um parágrafo,
para terminar, tá bom? Você vai inventar um final diferente para a história do Minotauro, tá? Não esqueçam do parágrafo, da letra maiúscula no início, né? Ou de palavras de substantivos ou substantivos próprios. Que mais? Não esqueça também das pontuações. E é apenas um parágrafo bem curtinho, tá bom, gente? 5. Leia o poema. Então, você vai ler o poema. Depois que você ler o poema, desse poema, você vai retirar apenas os substantivos, tá? Então, essas atividades serão feitas no caderno, tá bom, pessoal? Todas elas vocês fazem no caderno de língua portuguesa, tá? Porque na apostila não tem espaço, então vocês vão usar o caderno, ok? Então, olha lá, você vai copiar o substantivo. Na letra B, você vai procurar os substantivos acompanhados de adjetivos, ok? Lá no texto, aqui, ó, nesse poema aqui, ó, nesse poema. Você vai ler e vai colocar aqui na letra B quais são os substantivos daquele poema que está acompanhado de adjetivos, ok? Super fácil. 6. Então, vocês vão reescrever as frases, ó, escrever de novo lá no caderno, gente. Reescrever as frases, acrescentando a cada substantivo destacado o adjetivo indicado. Por exemplo, na vitrine havia saias. Então, o adjetivo indicado aqui é uma cor. Então, olha lá como vai ficar. Na vitrine havia saias vermelhas, ok? Então, é isso que você vai fazer. 7. Reescreva as frases, passando os trechos destacados para o singular. Então, as frases, elas estão no plural. E vocês vão reescrever as frases, passando para o singular, ok? E a número 8, então, você vai reescrever, aqui tem uma lista, tá? São itens, alguns itens do 4º ano que foram anotados. Você vai reescrever essa lista, mas aqui, ó, vocês podem ver que está tudo com o número 1. Então, quer dizer que todas as palavras que estão aqui, tudo isso aqui está no singular. Então, você vai reescrever, mas ao invés de colocar o número 1, em cada item você vai colocar o número 2 e escrever no plural. Tudo bem, pessoal? Então, por enquanto, nossa aula vai ficar por aqui de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixa anotadinho, para depois nós tirarmos todas as dúvidas. E depois a professora vai enviar as correções para vocês, tá? Um grande beijo, cheia de saudades. Visite uma escola Anglo mais próxima de você.